Ó, então aqui, Legal. galera, ó, boa noite. Estou vendo aqui que está o. Deixa eu ver quem que está aqui presente: José Romildo, Everton, Fernando, Leandro, o Gustavo, o Daniel, a Dani também está na área, o Roger, o Zé Romildo, tá aí também com a Certo. gente aí. E é show de bola, hein? Olha lá, o Felipe também está entrando aqui na sala. Olha que É, legal. Daqui a pouquinho, já que eu vou tirar aqui as telas, tá, gente? Para deixar aqui do nosso convidado, né? Ricardo Rossoni, diretamente de Coronel Fabriciano. Esse é o homem. Aí, o Esse é o negócio vai homem ficar do bom, hein? DBS. É o homem do DBS, né, Diego? Exatamente. É, Deixa eu adicionar é isso aqui. aí, né? Aí, ó, a galera entrando aqui. Pessoal, daqui a pouco eu deixo só a tela aqui do Ricardo, tá? Mas vamos lá, gente, ó, dando seguimento aí às nossas segundas-feiras, né? Cada segunda-feira trabalhando aí, falando, conversando um pouquinho, seja com a turma que está estudando, seja com a turma que já que está trabalhando, a galera que está tentando a oportunidade e a galera toda aí da segurança do trabalho. Cada semana trazendo aí um tema, né? Tema pertinente. Já falamos de saúde mental, já falamos de trabalho espaços confinados, já falamos de gestão de risco. Na verdade, os assuntos são infinitos, né? É muita coisa. E graças a Deus, aí, a segunda-feira a gente vem conseguindo, né? Os convidados, aí, a galera para compartilhar a experiência, compartilhar o conhecimento, motivar a turma que está estudando, motivar a turma que estudou, a correr atrás, motivar aquele que já está trabalhando para buscar crescer ainda mais na profissão. E é isso aí, né? Quem participa aqui, isso aqui depois fica salvo no YouTube, né? Eu gero o link, subo lá no YouTube e fica disponível para galera acompanhar. Beleza? Hoje quem está conosco aí é o Ricardo, né? Uma grande pessoa aí que tive a oportunidade, né, de trabalhar lá no Senac. Na verdade, ele trabalha no Senac ainda, porém em Coronel Fabriciano, né? Em Coronel Fabriciano, longinho um pouquinho. Então Um pouquinho. foi, né? Infelizmente foi um pequeno período que nós trabalhamos junto, mas quem passou com ele ali, eu lembro que o pessoal comentava muito bem, falava, né, que eram aulas com qualidade, ó, não vou, o Everton tá aqui, não vai deixar eu mentir. É resultado da entrega, né, do conhecimento, de entender a área. Então, hoje nós conseguimos trazer ele um pouquinho aqui, que vai falar conosco, né, referente a essas experiências e tudo mais aí para acrescentar para nós. Ô, Ricardo, então, boa noite, meu amigo. Muito obrigado aí, viu, de dedicar o seu tempo, de estar descansando aí, mas está conosco, né? Eu agradeço você e fala para nós como é que tá aí, Coronel Fabriciano. Tá calor, tá frio, tá chovendo, tá nevando? Como é que tá aí, ó? A capital, é Tá a bom, capital do que amigo. aí? Não tem um ditado aí? Aí é o que é? É terra do que aí? Eu não sei. Não, Fala para aqui é nós a aí. capital do inox, Aí, ó, né? tá Do vendo, aço, gente? A galera. da capital do inox. Bacana. Capital do aço inoxidável, né? Mas, É, ô, né? Diego, eu Então, fiquei muito feliz, né, cara? Muito feliz, muito honrado aí com o seu convite, sim. né? E bom demais rever aí meus ex-alunos, né? O Zé Romildo, que eu não me lembro dele. Zé Não, Ronildo ou Zé o Romildo? Zé Romildo está Zé Romildo. concluindo. Está Ah, não foi meu concluindo. aluno, né? Neste momento está no caminho aí. E tem a Tá Daniela também que está certo. concluindo. Daí tem um pessoal Isso. aqui que já concluiu. Os nomes eu não conheço aqui, mas que está participando com a gente. Também é da Não, área, tá bom. certo? Tá Mas ótimo. do, né, o Everton aqui, agora há pouco entrou, tem uma pessoa da 26, mas saiu, de certo, algum probleminha na rede. Tá bom? Eu vou aqui, ó, tirar aqui Ah, as caras dos meus amiguinhos aqui, só para a gente tá bom. iniciar, para ficar melhor, tá bom? Melhor aí para o pessoal visualizar, beleza? Daí fica aí Ok. você compartilhando aí. Mas beleza, meu amigo, vamos lá, ó, vamos conversar um pouco aí. Vamos lá. Ô, Ricardo, fala para nós aí, como é que é? Você é engenheiro de segurança, já tem aí muita história para contar. Não sei se você pode divulgar para nós aí, mas quanto tempo de Posso, área, meu amigo? posso, posso,
Posso fazer um breve histórico aí para vocês, né? Melhor, Boa fala noite a aí, todos. vai lá. Pois é, boa noite a todos, né? Tem 20 anos aproximadamente que eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? E a minha graduação é engenharia sanitária e ambiental. E eu fui trabalhar na Usiminas Mecânica, que é uma indústria que produz aço no Brasil, né? Mas aqui em Patinga, pertinho aqui de onde eu estou. E durante o meu trabalho lá como engenheiro ambiental, um ex-chefe que eu tive, um gerente, ele entendeu que a minha tendência era mais de ter contato com pessoas do que ficar em escritório, né? E ele aí foi e me perguntou por que eu não fazia o curso de engenharia de segurança, né? Porque para relacionar com os funcionários, tinha muito acidente, tinha muito problema e tal. E aí eu fui e fiz a pós-graduação, né? E à medida que eu fui fazendo a pós-graduação, eu fui me encantando com a disciplina, com as disciplinas, né? Com a maneira de trabalhar. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de relacionar com as pessoas. Eu tive muita facilidade, né? Tem que estudar muito também. Quem foi meu aluno aí sabe, né? Que a gente sempre cobrava a gente, vamos ler as NRs, vamos estudar as NRs, né? O Everton lembra disso aí. Era ele que tinha o NR, né? Se eu não me engano, acho que era ele mesmo que tinha, né? Sempre levava na sala. Então, assim, foi mais por uma questão de paixão mesmo. E aí, com isso, eu larguei a engenharia ambiental e fui ser engenheiro de segurança da Usiminas Mecânica. Em seguida, eu fui transferido para dentro da usina da siderúrgica, fiquei lá 2 anos e peguei muito problema, muita gente trabalhando. Na época que eu estava lá, era uma época de expansão, nós tínhamos 24 mil funcionários lá dentro, né? De 3 turnos direto, era muita gente, 14 refeitórios, era uma coisa assim, se contar ninguém acredita, né? E com isso a gente foi aprendendo, até que um dia me perguntaram se eu gostaria de ser coordenador de uma planta em Pouso Alegre, que na época chamava Usiminas, Automotiva Usiminas. É uma fábrica que tem no Distrito Industrial lá, que ela substituiu uma outra antiga, que me fugiu o nome aqui, para fazer cabine de carretas e caminhões, com 2.025 funcionários. Fui para lá, para a Automotiva, fiquei lá 2 anos, e na Automotiva eu fui para lá porque eu tinha já criado uma fama de conseguir diminuir o número de acidentes, e lá estava tendo 58 acidentes graves por ano, né? Muita coisa. E a gente conseguiu, em 2 anos lá, reduzir para 11. E que é muito ainda, né? Que o ideal é o zero, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá, junto com gerentes, coordenadores, supervisores, né? Encarregado, com o pessoal, né? E aí fui seguindo minha carreira, né? Me tornei professor no Pitágoras, né? Dei aula no Pitágoras durante 3 anos, na Fundação São Francisco Xavier durante 4 anos, do Senar, que é uma aprendizagem rural, né? Voltei para Usiminas, fiquei na Usiminas mais um tempo, fui para Taubaté, de Taubaté eu voltei para Pouso Alegre, fiz o concurso do Senac e tive a honra de trabalhar no Senac aí de Pouso Alegre durante 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, onde eu conheci aí o nosso nobre Diego, né? Foi 1 ano e 2 meses? Foi Isso? porque eu comecei, não, eu entrei em março e saí em maio, isso mesmo, 1 ano e 2 meses. Né? Mas mesmo assim eu tive bastante turma aí. Eu peguei uma turma de noite, Sim. que não formou comigo, mas formou esse ano, né? Que a Lana me passou, né? O que o pessoal tinha formado. E depois a turma da manhã aí, se eu não me engano, foram 2 turmas que passaram comigo também, mas não chegaram a formar, né? Porque na época que ia formar, você assumiu lá, porque eu fui transferido para Coronel Fabriciano, né? E aqui, a minha turma que eu peguei aqui, vai formar daqui um mês exatamente. Dia 29 de outubro eles formam, né? Então vai ser minha Legal. primeira turma aqui já.
Né? Ah, 750 alunos já formaram comigo. É um pouquinho bom, né? é um pouco bom. Tem uma turma aí espalhada no Brasil. Tem Deixa eu pegar bastante. um gancho que o senhor falou aí, Ah, que a gente encanta. Isso é verdade. Né? Mas é um encantamento não pela facilidade, né? Por ser fácil. Ah, encantei porque agora eu vou ficar sentado à toa. Só entregando EPI, como se fosse só isso. E nesta linha, Ricardo, você lembra de alguma situação que foi muito desafiador ali para você ali, administrar alguma situação, o impacto para a empresa, para o trabalhador? Você lembra de alguma situação bem desafiadora? sim, são várias, né, Diego? Eu sempre conversava isso com os meus alunos, eles podem lembrar, aqueles que estão aí, que a gente sempre tinha diálogo, conversava sobre a profissão, né? E eu me lembro que quando eu fui transferido para dentro da siderúrgica, era um domingo à noite, eu estava em casa já dormindo, né, deitado com a minha família, e o telefone tocou, devia ser meia-noite. Eu ia assumir o posto de engenheiro na segunda-feira, no alto forno e sintetização, uma área muito vasta e perigosa da usina, e me ligaram para comunicar que um colega lá nosso tinha acabado de falecer. Ele caiu de 12 metros e 80 de altura e caiu de cabeça no chão e faleceu, né? Então, eu já peguei já a minha área com um óbito, né, com um fatal. E esse foi um grande desafio, porque você pegar uma área com um fatal, o moral do pessoal está lá embaixo, todo mundo descrente, ninguém acredita em nada mais, né? E a gente reverter aquilo, né? E aí eu conversei com meu pai falecido, que era um camarada muito experiente, ele falou para mim assim, ó, pior não pode ficar, porque pior que fatal não existe, né? E aí eu comecei a trabalhar aquilo ali e comecei a fazer umas operações que a gente chamava de blitz de segurança, de conscientização em cima da turma, e com 5 meses de Ô, Ricardo, acidentes deixa eu só semanais. cortar o senhor aqui, Pode rapidinho. falar, fala, Vamos lá. Você acabou de falar para mim de blitz. Blitz. E blitz. isso, né? E isso aí, eu sei que quando a gente entra para a sala de aula, a gente tenta trazer isso, né? Uma realidade é o que os caras vão fazer lá fora. Isso, E, isso e a mesmo. gente pensa, ó, vamos fazer uma blitz lá na rua, vamos fazer lá na estrutura, no processo, porque é o que gera resultado, né? Você falando da blitz aí, é o contato com o trabalhador, são campanhas. Inclusive, amanhã nós temos uma, naquela mesma pegada que a gente sempre, né, sempre conversava. Ó, vamos pôr os caras para fazer amanhã sobre setembro amarelo, né? Sim, Não para sim, nós, sim. para quem é docente, não para nossa é, falar que é bom, nada disso, mas é para trazer para o cara que ele tem que fazer isso na empresa. E quando ele Isso pega um mesmo. trabalhador, né, desmotivado, o que ele vai fazer? Ele acha que com uma palestrinha vai resolver, não vai, ele vai ter que É, pensar em estratégias, né? Mas beleza, isso amigo, vai mesmo. lá, continua aí, vai lá. Não, isso mesmo, você está certíssimo. A gente tem que ser. Eu vou voltar na Blitz lá, mas só aproveitando o que você falou, as ações que são esporádicas, você fala uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, não funciona na segurança do trabalho. Segurança do trabalho é igual religião, é igual o técnico de segurança, o engenheiro, ele é igual um pastor, um padre, um pai de santo, o que que for. Ele todo dia tem que falar a mesma coisa para entrar no crânio lá do fiel dele. Então, quando eu peguei essas blitz para poder fazer, eu juntei o ela da Uzi Minas, juntei lá todos os engenheiros de segurança e técnico de segurança das contratadas, treinei e saía para a área fora pegando não conformidades. No começo era só não conformidades, só coisa errada. E aquele cara que a gente pegava, a gente anotava o nome dele e ele e o supervisor eram obrigados a ir ao auditório junto com o superintendente da área para participar do treinamento. E aquilo teve um impacto muito grande, porque ninguém queria passar vergonha de ir lá na frente do superintendente para poder ser chamado a atenção, né? Com os 2 meses que a gente fez esse trabalho, já diminuiu assim. Primeiro dia foram 60 para assistir palestra. Deu 2 meses depois, tinha 2 ou 3. Depois parou. Aí nós invertemos a situação. Nós saímos para ir na área para elogiar as pessoas.
Tudo que a gente achava certo, a gente ia lá e falava, pô, parabéns, cara, você está usando a EPI, você está fazendo a RT, que é a análise de vista-tarefa, você está fazendo não sei o que, tal, tal. Então, com 5 meses, nós zeramos os acidentes e ficamos 500 dias sem acidentes, sabe? Isso aí foi uma vitória de todos nós, né? Porque eu não fiz nada sozinho, é lógico, né? Mas foi muito bom, foi muito, Exatamente. muito gratificante, né? Nessa área nossa, tinha 4.800 funcionários, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha que ir no turno para lá, às 23 horas também, porque à noite também cortava, né? Então, assim, o que encanta o professor Diego é o desafio e você conquistar resultados, né? É isso que encanta, né? Exatamente. É desafiador, são metas. E é aquele negócio, cara, é números, né, meu? A empresa é números. A empresa é números. Isso É, mesmo, segurança do trabalho, um acidente é números, acidente é custo, com certeza, custo para a empresa. Então, com certeza. ações, né? Olha que bacana, né? O trabalhador está utilizando um protetor auricular, sei que é obrigação dele, mas o que que custa de parabenizar, de estar fazendo um checklist, Sim, mas a gente sim, perde isso. sim. A segunda pergunta vem justamente, então, nesse sentido. É, que perfil, né? Qual que é esse perfil desse técnico que hoje o mercado ele está exigindo? É esse cara, Ricardo, que vem para dar paulada? A gente sempre fala isso, né? Ou é um gestor? O que o senhor enxerga deste mercado de trabalho tecnológico, né? Com muitas novidades, desafios? É, qual que é o perfil desse profissional de segurança do trabalho aí esperado aí pelo mercado de trabalho? O que o senhor acha disso aí? Olha, os que foram meus alunos vão lembrar disso aí muito, né? Eu sempre falava com eles e falo com os atuais que o técnico de segurança, independente de qualquer coisa, ele tem que conhecer o processo. O que é o processo? É o processo da empresa que ele trabalha. O processo começa lá na entrada lá dos insumos e lá no final, na hora que entrega. Por exemplo, o que é um processo de uma padaria? O processo de uma padaria é a farinha que chega, é o fermento que chega. Então, ele chega por onde? Ele chega lá no desembarque. Desembarcou, colocou lá dentro do depósito, lá no estoque, começa ali já o processo. Depois você vai abrir aquela farinha, vai transformar em pão, depois vai lá na frente para vender, e lá na fora, e vai entregar o pão. Isso é o processo. Então, o técnico de segurança ele só consegue detectar os perigos e os riscos e propor medidas de controle e fazer plano de ação se ele conhecer o processo. Independente se ele for um técnico de segurança de campo ou se ele for um técnico de segurança de escritório. Se ele não conhece o processo, ele não pode propor nada. Por quê? Quando você pensa bem, você vai olhar lá, né, o que as NHOs propõem lá, as normas de segurança, né? É você fazer o quê? Você antecipar, não é? Você reconhecer, você fazer as avaliações e depois você controlar. Se você não antecipa, você não reconhece, você não avalia, não controla, você vai ficar lá só mandando o cara pôr capacete, põe óculos, no outro dia o cara põe capacete, põe óculos. Não dá. Esse é o perfil do profissional ideal. E fora isso, é a forma de abordar as pessoas. Não tem necessidade de dar tapa na mesa e nem de gritar. O técnico de segurança, ele encontra uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada, se ele puder, na minha opinião, ele vai lá, chama o superior do cara e fala, ó, fulano não está cumprindo. E pronto. Se não tiver jeito, ele der de cara, ele vai lá e fala. Porque o supervisor, o encarregado, o gerente, eles são obrigados a cuidar da segurança também. Não é somos nós que somos obrigados. A gente cuida, mas eles também têm que cuidar. Então, o perfil que eu entendo é esse, sabe? E é lógico, tem que dominar a informática, porque tem que saber fazer uma planilha, fazer uma apresentação, né? Que seja no Canva, que seja no PowerPoint, né, apresentar os gráficos lá, né, o desenvolvimento, o desempenho lá da sua tarefa, e é por aí, tá bom? Nossa, senhora, show de bola, hein, gente? Quem está falando conosco aí é uma pessoa que tem
que tem bagagem, né, se assim eu posso dizer, experiência para falar para nós. A importância, né, Ricardo, a importância aí de esses itens que você falou, que é muito importante. E eu lembro que você falou, quando você trabalhava, que a questão de conhecer o processo, né, é exatamente isso. E, assim, a galera que está aqui vai lembrar que isso que você falou, nada mais é que as fases higiênico-passional, questão de antecipar, né, fazer reconhecimento, avaliação e as medidas, porque se a gente fizer o contrário, não funciona, porque será que aquela proteção é adequada? E daí a gente lembra da hierarquia que o EPI das situações é o menos eficiente, né? Então, o quanto que é importante aí desse trabalhador conhecer o processo, conhecer as normas, não são somente NRs, nós temos as NHOs, as instruções do bombeiro, as NBRs, desafiador? Sim, é por isso que se torna encantador. Porque Isso é um mesmo. dia após o outro, é conhecimento, é diferente. Não estou fazendo nenhum comparativo, mas algumas funções, por exemplo, gente, o cara só faz aquilo o dia inteiro e todos os dias, tá? Não é nenhum julgamento. Mas estou trabalhando lá na recepção, o meu papel é atender o telefone e dar um bom dia. Talvez só, né? Não estou desmerecendo, mas não tem o Sim, mesmo desafio, né? Não tem o mesmo desafio daquele profissional que hoje está falando com o trabalhador de chão de fábrica, amanhã ele está reunindo com o gerente, que no outro dia ele está resolvendo inúmeras pendências, né? E isso é muito bacana. Tá? Daí, ó, Ricardo, outra questão que sempre é uma dúvida, a gente sempre fala com o pessoal, mas você vai trazer um ponto bacana aí para complementar. Você era responsável, né, da planta, trabalhando ali como engenheiro, e o papel do engenheiro, o pessoal confunde um pouquinho, né, a questão do engenheiro para o técnico de segurança do trabalho. Hoje nós temos a NR4, que coloca cada um no seu quadrado, existe o dimensionamento, etc. Como que é isso na prática, Ricardo, a questão do engenheiro? O engenheiro, ele chega lá, na empresa, ele passa a missão para o técnico tem um cronograma. Você consegue trazer essa questão mais prática, que o pessoal, de repente, fala, nossa, quem que vai ser mais responsável? É o engenheiro? É o gerente da planta? Enfim, qual que é o papel aí do engenheiro de segurança do trabalho, né, com o técnico ali? Qual que é a atitude, a ação entre os dois? Como é que funciona? bom, o Diego, tem engenheiro e tem engenheiro como qualquer profissão, né? Sim, Eu tenho o meu estilo. O meu estilo, eu sempre tive equipes grandes comigo, 5, 6 técnicos de segurança, 2 médicos, 4 engenheiros, 4 enfermeiros, técnico de enfermagem. Então, o papel do engenheiro é fazer a gestão. O que é essa gestão? Essa gestão é você, junto com o seu pessoal, ir identificando quais são os pontos que você precisa melhorar, né? E ir trabalhando em cima deles ali, né? Como é que eu faço isso muito? Eu faço assim, existe lá na hora que a gente vai tratar lá dos perigos e riscos, eu sempre explico direitinho quais são os perigos e quais são e como é que a gente chega no risco. A gente chega no risco, você já deve ter ensinado aí para os seus alunos, a gente fez também com eles, a matriz de perigos, a matriz de riscos, que é o quê? Severidade versus probabilidade, né? Você fazendo aquela matriz, você identifica o que você tem que atacar primeiro e o que você pode deixar para depois. E em cima disso, você faz um plano de ação junto com o técnico de segurança. Você é o gestor, você organiza a vida para o técnico de segurança ir lá e atacar o problema sem ter que ficar dando tiro para todo lado. Porque se eu virar para o técnico de segurança e falar assim, ó, vai lá para o galpão e resolve, o profissional pode ser o melhor que seja, ele não dá conta. Ele tem que já sair para trabalhar sabendo o que ele vai fazer, entendeu? Então a gente chega e fala assim, eu lembro que a gente dava muito exemplo lá, né, das fábricas que o pessoal trabalhava lá, da Heloíse, da Juliana, do Felipe, né, do próprio Everton mesmo lá, que trabalhava lá nas coletas, né, a gente falava do processo todo, o que é que a gente perguntava, o que é o crucial?
o que tem que atacar primeiro, descobrir o que tinha que atacar primeiro e fazer um plano de ação em cima daquilo ali. Esse é que é o esquema. O engenheiro, ele tem que estar preparado para poder decidir quais são os pontos que devem ser atacados primeiro e quais pode ficar para o final. Definido isso, dá condição para o técnico de segurança trabalhar. Qual que é a condição do técnico de segurança trabalhar? Eu fiz isso muito aí na automotiva. Meus técnicos iam lá na área, chegavam lá, achavam alguma coisa errada, mandava parar o serviço. Não parava, eles ligavam para mim, aí eu ia lá na hora e parava o serviço. E falava com os caras, ó, vou chamar o gerente aqui, que você tem que obedecer o técnico de segurança, rapaz. Você não obedece. Por que você está me obedecendo e não obedece ele? Entendeu? Então, essa que é a questão. Né? O técnico de segurança, ele tem que ser aquela pessoa que é o elo entre a gestão e o chão de fábrica. Ele pega as informações, ele treina a turma, ele conversa com o pessoal, ele explica, ele vai lá, ele faz tudo lá para poder o quê? Funcionar. Eu lembro que a gente falava lá com... Tinha um dos colegas lá que trabalhava numa fábrica lá que tinha umas esteiras, eu não sei se era Juliano, se era Luiz, né, que tinha muito problema ergonômico, o pessoal afastava porque dava dor nas costas, não sei o quê, não sei o quê. A gente sempre falava com eles, ó, tem que resolver o problema. Ah, mas a gente fala com a direção não resolve. Isso acontece muito também, não estou vendendo facilidade aqui, a nossa vida não é fácil. Nós temos muito problema com o pessoal da produção, o pessoal da manutenção. Mas a gente tem que anotar, tem que registrar, fazer os e-mails e mandar. E é isso que é a nossa vida. Acorda cedo, lava o rosto, dá 2 tapas na cara e fala, vamos para a luta que tem um leão para matar hoje aí. E assim vai, né? Uma outra questão prática, nós temos mais alguns minutinhos, que é bacana também, até daqui a pouco o pessoal tiver alguma dúvida, gente, ou manda no chat, não sei se aparece para vocês, ou me manda no WhatsApp aqui, tá bom? Que eu faço aqui pro Ricardo, quase já na conclusão já, se deixar a gente vai até 9 horas, mas eu tô de olho aqui, tá, Ricardo? Pra você descansar um Tá pouquinho bom, também, tá né? bom. Vamos lá, Tranquilo. ó, sobre a questão de perícia, né? Você mexe com. Você trabalha também fazendo perícias de Sim, insalubridade, periculosidade, isso. e o que você depara mais de falhas quando você, de repente, faz uma inspeção, né? Sem citar a empresa, nada disso, mas que você vai lá naquele ponto que é bem provável que tenha uma falha. Por exemplo, cadê a ficha de EPI? Por exemplo, algumas situações. Por que eu estou te perguntando isso? Para que a galera TST possa, né, além de tudo isso que nós estamos conversando aqui, possa também ser uma dica. Ó, fica atento ali na lista de presença, na assinatura, fica atento ali no checklist da empilhadeira, entendeu? Então, assim, numa visão de perito, o que se encontra de mais, né, de falha na empresa que muitas vezes ela tem que arcar, né, com alguma indenização ou até mesmo com a questão de insalubridade para o trabalhador. Você tem aí, você consegue pensar nos principais, aí num top 5, um top 3 aí dessa situação? Com certeza, tranquilo. Eu estou no pianista tem 10 anos, né? Eu tive que interromper o período que eu fiquei aí, em Pouso Alegre, mas eu já tenho já fiz umas 600 perícias aproximadamente, né? O que acontece com a perícia? Quando eu vou como perito oficial numa empresa para verificar lá, o funcionário pediu lá o adicional de insalubridade. Aí eu vou ver esse adicional de insalubridade por quê? Porque ele está exposto a um ruído alto. Aí eu levo lá o dosímetro, faço a medição, realmente o ruído está alto. Aí eu vou lá e peço a ficha de EPI do funcionário e os treinamentos. E na ficha de EPI está tudo certinho lá. Recebeu o protetor auditivo, tudo direitinho, tudo bacana. Foi feito treinamento na NR1, na NR6, tudo legal, tudo legal. O cara não leva. Ele não leva. Agora, se chega lá, mede o ruído, você pede a ficha lá, não tem ficha. Não tem nada lá, não tem proteção, não tem nada. O cara é mecânico, não recebe creme protetivo, nunca recebe luva, né? O rapaz trabalha lá com maquita para ficar cortando peça, cortando as coisas, vibração.
ele não faz revezamento, não tem pausa, fica exposto direto. Isso tudo vai impactar contra a empresa. O técnico de segurança, ele não é o cara que entrega EPI. Vocês, quem foi meu aluno vai lembrar disso. Ele não é o cara que entrega o EPI. Ele é o cara que fiscaliza o almoxarife, outra pessoa, ele é o auditor. Ele vai lá para ver a ficha e vai lá ver se está entregando com regularidade e se as pessoas realmente estão utilizando. Esse é o papel do técnico de segurança. E outra coisa que o técnico de segurança tem que fazer, ele tem que avisar para o chefe dele que isso custa caro e o chefe sente no bolso, né? O órgão que o chefe sente, que o dono da empresa sente, não é coração nem cabeça, é o bolso. Então, você tem que mostrar para o cara que aquilo ali vai custar dinheiro para ele. Eu sou consultor de uma construtora aqui, ô, pessoal, que a cada 15 dias, eu vou lá fazer auditoria das fichas GPI e de todos os treinamentos. Confiro o CA, confiro tudo, e confiro também o que? O LTCAT, né, que todo mundo sabe aí o que é LTCAT, né, que é o Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho, né, e confiro também PGR e tudo. Por quê? Porque se os programas legais não estiverem corretos, a empresa paga multa também. Então, é isso aí, a gente tem que, basicamente, o professor Diego, é o quê? As fichas de EPI estarem certinhas, os treinamentos estarem regulares, tudo regular, tudo certinho, o que foi lá, os programas legais também tá com tudo lá, fazer as medições e manter as medições. Assim, basicamente, isso aí já protege 90% da integridade da empresa, tá bom? Show de bola. Ó, tem aqui rapidinho, ó, tem duas perguntinhas aqui que o pessoal mandou no WhatsApp. Você pegou a primeira que é interessante, que eu nem vi o trem, já peguei aqui e já estou colocando, ó. Como que foi seu primeiro treinamento? Eu acredito que no sentido do que está querendo dizer aqui, eu acredito que é na questão de nervosismo, material. Tenso, né? O primeiro treinamento ali. Você lembra, Ricardo, como é que foi isso aí? Tremeu na base ou foi tranquilo? Eu sempre falo para quem que perguntou aí? Deixa eu ver se aqui, peraí, deixa eu estar no WhatsApp aqui, só um minutinho. Peraí. Aqui, deixa eu abrir o contato, tá o número. Gustavo. Ô, Gustavo, tá no Gustavo. nosso grupo aqui, não está Ah, no Senac, não, fazendo curso, não. Porque a gente enviou o link para a galera, né? Acessar e receber, né, não, os mas tá materiais. ótimo. Gustavo, Ô, Gustavo, eu sempre falo o seguinte, eu tô com 62 anos de idade. Eu sempre que sou convidado para ir dar uma palestra, um treinamento fora do meu quadrado, eu ainda sinto um frio na barriga. E isso eu fico muito feliz com isso, sabe? Que o frio na barriga é que faz a gente se preparar para poder fazer uma palestra, né? Eu dei sorte que eu sempre tive facilidade em falar em público, mas treinei muito também. O que segura a barra, na realidade, é você dominar o assunto. Se você domina o assunto e tem conhecimento, chega lá na frente, você vai ter a dorzinha de barriga, mas depois da quinta palavra vai passar, né? Por que que você tem que dominar? Porque as pessoas, você corre o risco de receber perguntas. E se você não souber responder lá na frente, você vai ter que ter um jogo de cintura muito bom. E qual que é o jogo de cintura? Falou, ó, eu não sei te responder isso aqui agora, mas vou pegar o seu nome, vou te procurar e vou responder. Ou então no próximo DDS eu respondo para todo mundo. Eu treino meus alunos todas as semanas, meus alunos aqui fazem apresentação para a turma e para colegas de outras turmas do Senac, para justamente para vencer essa barreira de falar em público. Porque isso é importante demais para o técnico de segurança. O técnico de segurança que não consegue falar em público, ele está fadado a não dar certo? Não, não está. Mas o técnico de segurança que fala em público, ele terá mais facilidade do que o outro, na minha opinião, tá bom? Não exatamente, sei se eu te concordo respondi, né? plenamente. Então, assim, como ele mandou aqui, eu concordo exatamente com o que você falou. Não existe um período que fala, ó, a partir de agora não tenho frio na barriga, pelo contrário, né? É o que você falou, é muito importante dominar o assunto, as técnicas Isso do mesmo. ensino, isso é muito importante. Ó, finalizando a última aqui, eu acredito ser pertinente também.
Você já trabalhou com empresa com certificação? Deve estar falando de ISO 45, 14, 9000 e outras, né? Sim. Se já trabalhou, Ricardo, você enxerga que aqui ó, está assim, ó, e isso é bom para o SESB? Eu entendi que, ó, a certificação de uma empresa, ela é positiva para, é bom para a empresa de forma geral, principalmente ali para o SESB, ter uma 45001, por exemplo, ou ter uma 14, ela é bom para a empresa, ou não tem impacto nenhum para a segurança ali, né, para o SESB? Olha, se você souber quem perguntou aí também, para eu poder falar o nome da pessoa. Daniel, tá aqui, ó, Daniel. Deve ser o O nosso. Daniel. Ele é do Senac, o Daniel? Acredito que sim, só tem ele aqui, é ele mesmo, do Senac, é isso mesmo. Pois é, essa parte de ISO, né, das certificações é a nossa UC12, né? Isso mesmo. E a gente sempre fala o seguinte, as certificações, elas ajudam demais o SESP. Por quê? Porque elas envolvem toda a parte gerencial. A empresa que perde a certificação, ela corre risco de perder contrato. E quando perde contrato, perde dinheiro. Então, os gerentes, os diretores, eles ficam em cima para a gente poder atender, não para a gente só, para todo o quadro, todo o efetivo atender o que pede lá. Quando vai uma auditoria na sua empresa para fazer lá uma certificação de 14.000, de 9.000, de 45.000, e chega lá e te enche de não conformidades, quando aquele relatório volta lá para o diretor fica doido. Ele morre só dele pensar que você pode perder a certificação, o tanto de venda que você vai perder, de contrato que você vai perder, isso ajuda muito a gente. Então, é completamente favorável, eu sou completamente favorável. A 9.000, que é da qualidade, a 14.000, que é do meio ambiente, a 45, que é da saúde e segurança, e ainda tem a 27.000 lá, que é da responsabilidade social, que é muito utilizada também, né? Então, com certeza, ajuda demais. Show de Beleza? bola. Ó, gente, aqui, ó, tá o Leandro, Gustavo ainda, Daniel está aqui, o Everton, o José Romildo. Ô, gente, mais alguma, fala alguma coisa aí, ó, tem alguma perguntinha aí? Aproveita o homem que já estão quase encerrando. Esse quem gostaria Tranquilo, tudo de boa, tranquilão. Só de para falar tá aí, José saudade de vocês Romildo, mesmo. algum ponto? O senhor gostaria de compartilhar? O pessoal também? Tranquilo? Tranquilão, tranquilão. Só Certo, pois. deixa eu tirando aqui. Ô, Ricardo, é o seguinte, peraí, só um minutinho. Oi. Tá bom, deixa eu terminar aqui. Tá bom, olha, gente, tem barata aqui, tá vendo? Isso, é crime ambiental. Tá bom, é crime ambiental. Não mata não, é crime ambiental. Ô, Ricardo, então eu agradeço você, viu, Tá por esses bom. minutinhos. Antes que eu esqueça de falar aqui, ó, tem uma pessoa que escreveu aqui, você lembra, ó, saudades de pai de menino. Você lembra quem que é esse cara aqui que mandou isso pra você? Roger, ou então, Roger, é o Roger? é, É o é Roger, ele né? mesmo, Esse mesmo. O Roger, que é outra figura Roger. também, gente. Um dia a gente Bom, marcar aqui, excelente. né? Mas, Roger é dos novamente, melhores. Ricardo, eu agradeço, viu, esse tempinho que você tirou com a gente aí. Não, um prazer, cara. É muito importante, foi muito bom. A galera, né, 20 anos aí na área, então vale a pena, né? Vale a pena estudar, vale Com a pena certeza, com certeza, entrar com para a certeza. área, Né? seguir. Então foi muito válido para nós esse momento. Então, novamente, muito obrigado. Sucesso aí, nem o Coronel Fabriciano, de repente, se eles dispensarem você chutar você aí, você cai aqui na unidade de Pouso Alegre de volta Eu e será muito vou voltar bem-vindo. para aí. Pode deixar. Certinho? Eu Então, que ó, agradeço. boa noite para o senhor, aí, o Everton, o José, Gustavo, Leandro, a Daniela, que eu não estou conseguindo colocar aqui, o Daniel, tá bom? Semana que vem a gente tem mais. Lembrando que daqui a pouco eu já consigo salvar o vídeo e colocar no YouTube. Deixa lá disponível para a galera acompanhar de novo, beleza? Você manda o link para mim, tá bom? Um abraço, pessoal. Abração, Vem obrigado, com, gente. Valeu. Até vem com Deus aí. segunda-feira que vem, às 8 horas. Valeu. Tchau. Valeu.
Tchau.